você que nos acompanha pelo canal do YouTube do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. Seja bem-vindo a mais uma entrevista do projeto Entrevistas do IPAC. Hoje teremos como nossa convidada Dulce Helena Rizardo Brisa. Este projeto de entrevistas do IPAC se iniciou com a comemoração de 21 anos de fundação do Instituto, há mais ou menos 4 anos. Em março de 2024, o IPAC completou 25 anos. Nada mais oportuno que fazermos essa entrevista com a Dulce Brisa, fundadora do nosso instituto, juntamente com Elizabeth Zimmermann e Joel Giglio. Na primeira entrevista deste projeto, os 3 fundadores puderam falar sobre os caminhos da criação do IPAC e do início das suas atividades. Outros membros do Instituto também foram foco de entrevistas que retrataram as suas trajetórias pessoais, profissionais, subjetivas, além de suas particularidades e conexões com o Instituto de Psicologia Analítica de Campinas e também com a psicologia analítica. Esse projeto tem sido capaz de captar singularidades dos diversos membros já entrevistados, oferecendo oportunidade de conhecê-los sob diferentes ângulos, entrevistas marcadas por sensibilidade, profundidade, humor e, sobretudo, afetividade, uma das marcas do nosso instituto. Agora, o projeto Entrevista do IPAC retoma a história pessoal dos seus fundadores e hoje nós teremos Dulce Brisa, uma das fundadoras do nosso instituto. Me acompanham também, nesta entrevista de hoje, as colegas Cristina dos Santos Ferreira Tosi e Lunalva Fiuza Chagas. Cristina dos Santos Ferreira Tosi é médica anestesiologista pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, concursada no SUS, onde atuou por 33 anos. Tem especialização em dor crônica pela USP de Ribeirão Preto, analista junguiana de data pelo IPAC, pertencendo também à Associação Junguiana do Brasil e filiada à Associação Internacional de Psicologia Analítica Suíça, fundadora e coordenadora por 16 anos do Serviço da Dor no Hospital Municipal de Paulínia e do Centro de Oncologia da Secretaria de Saúde de Paulínia. Foi diretora administrativa do IPAC, é membro da Comissão de Ética do IPAC atualmente. Também conosco, Lunalva Fiuza Chagas. Ela é psicóloga formada pela PUC Campinas em 1979. É especialista em psicologia clínica, membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, membro da Associação Junguiana do Brasil e da Associação Internacional de Psicologia Analítica, Zurique, na Suíça. É coordenadora do Imaginatio, Núcleo de Estudos de Psicologia Arquetípica do IPAC, ligado ao Departamento de Psicologia Arquetípica da Associação Junguiana do Brasil. Participante também do Departamento de Família e Casal da Associação Junguiana do Brasil. Eu sou Alessandro Caldonazzo Gomes, sou psicólogo, analista junguiano, membro do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, da Associação Junguiana do Brasil e da Associação Internacional de Psicologia Analítica Zurique, Suíça. Mestre em Educação, pós-graduado em Psicologia Clínica, em Psicologia Analítica e em Saúde Coletiva. Docente e supervisor clínico de Psicologia Analítica de cursos de graduação, pós-graduação e formação de analistas na JB. Foi diretor de ensino do IPAC, diretor de ensino da JB de 2017 a 2019 e presidente da JB de 2020 a 2023. Atua como psicólogo há mais de 34 anos. E agora, é com muita honra e alegria que eu participo desse momento com as minhas colegas Cristina e Lunalva, dessa entrevista da querida Dulce. Dulce Helena Rizardo Brisa. Ela é psicóloga, analista de data da AJB, foi diretora de ensino da Associação Junguiana do Brasil, fundadora e diretora do Instituto Junguiano do Paraná
e fundadora do nosso querido IPAC. Foi presidente do Instituto Jungiano de São Paulo, presidente da Comissão de Ética do IJUSP e também da Comissão de Ética da Associação Junguiana do Brasil. É membro internacional, membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica, Zurique, Suíça. Fundadora e presidente da revista Selfie, do IJUSP, e coordenadora do Núcleo Alma Brasileira. Autora de alguns livros, A Mutilação da Alma Brasileira, pela Vetor, coautora de Puer e Cêniques, Dinâmicas Relacionais, pela Vozes, e Compartilhando Olhares, pela Liber Editora. Autora também de artigos para a revista especializada, professora convidada para os cursos de graduação e pós-graduação da PUC São Paulo, pós-graduação da Unip e especialização da Unicamp. Dulce, um nome que significa doce, mulher, personalidade firme e marcante, e também sinônimo de sensibilidade, de ética e de muita afetividade. Seja muito bem-vinda, Dulce. Muito obrigada. Muito gostoso estar com vocês. A gente sente saudades. Vocês estão aí em Campinas, eu estou em São Paulo, mas as almas ficam se encontrando. Verdade, Dulce. Você sempre esteve presente com a gente, mesmo morando em São Paulo. Você sempre deu aulas, né? Você sempre compartilhou muitas histórias com o IPAC, né? E eu achava interessante a gente poder começar falando de como você conheceu Campinas, né? De onde você é, onde você nasceu. Então, qual o seu vínculo para nós chegarmos neste momento aqui? Tá bem. Meus pais moraram minha mãe era de família de Campinas e meu pai trabalhava em Campinas, namoraram e se casaram. E eu sou a caçula dos primos. Então, lá no casarão do meu avô, eles ficavam, tinha as palmeiras, né? Daí caiu as folhas das palmeiras, eles me punham em cima e ficavam me puxando pelo jardim todo. Bom, eu nasci em São Paulo, fui muito super protegida e depois eu fui me soltando e eu fazia balé, fazia piano, violão. E no colégio eu estudei no Sacré-Cœur de Marie e quando eu terminei o ginásio, eu queria ir para um colégio leigo, tipo Rio Branco, o Dante Alighieri, mas minha mãe disse que eu tinha a opção de ir para o Deso Azul, que era outro preto. Então eu fiquei no Sacré-Cœur mesmo e a gente fez umas coisas bacanas. Conta pra gente como que você, esse seu veio artístico, né? Que você estudou arte, você é ligada à música. Conta pra gente como é que foi essa introdução sua, esse desenvolvimento através das artes durante a sua juventude. Eu gostava muito do balé também, e a minha mãe me tirou do balé. E eu tinha uma tia que se chamava Olga Rizardo Normanha, que fundou o Conservatório Musical de Campinas. Então, eu tinha várias influências da música, né? Mas o balé foi cortado disso. Por outro lado, o piano tinha que estudar 2 horas todo dia, sendo que no ginásio eu fiz o experimental, que era um curso de vanguarda no colégio. Era uma freira bem evoluída e era período integral e nós tínhamos vários tipos de atividade. Foi um conhecimento de várias coisas. Até aula de cozinha nós tivemos na quarta série. Eu não participava muito, eu ia mais. Mas depois, no final, eu peguei todas as receitas que a dona Wanda Levi ensinou para gente. Daí eu fui para o colegial e foi muito bacana. Eu acho que eu tenho ótimas lembranças
e realizações do Grêmio do colégio. Então, eu estava no segundo colegial, eu fiz clássico, nunca gostei de matemática. Então, eu fiz o clássico e o Grêmio foi uma vivência super bacana para mim e para as pessoas que participaram do Grêmio. A gente fazia, desde construir, ajudar a construir a piscina do colégio, que não tinha, até a parte mais intelectual e artística. Então, na minha posse, eu convidei o Lindolf, que era poeta, com o grupo dele de poesia. E foi toda uma iluminação diferente, etc. e tal. Os pais foram, estava todo mundo. No dia seguinte, a Notre-Mère e mais duas freiras me chamaram. E lá vou eu com o livro debaixo do braço. Porque ele tinha uma poesia que ele falava rublos e dólares. Então, acharam que eu era muito subversiva. Eu provei por A mais B que não tinha nada a ver com o que elas estavam pensando. E falei, vamos trabalhar e fazer esse Grêmio valer a pena. Então, nós convidávamos para fazer palestra não só as pessoas ligadas à arte, mas também profissionais que colocavam nossas vivências, reuniões, o que cada um achava da profissão para as alunas poderem entrar em contato, né? Porque depois a gente ia para a faculdade. Mas nós fizemos muitas apresentações. Na época, eu lembro que foi o Zimbo Trio, a Elis Regina, foi o Juca de Oliveira, foi a Regina Duarte, que na época era a namoradinha do Brasil, dar palestra para a gente. E a gente cuidou também dessa parte mais de olhar para as classes minoritárias. Acho que é isso. Não vou me estender muito, senão vou cansar vocês. De jeito nenhum. Olha, Dulce, eu na verdade entraria nessa questão um pouco mais adiante no nosso encontro. Então, primeiro, agradecer pelo convite, né, dos colegas, por estar aqui com você nesse ambiente íntimo, E amiga, tão amigo, para mim, tão importante, né? A sua presença na minha formação, na primeira turma, não é, Alessandra? Como a Dulce talvez jamais possa imaginar o quanto ela ficou em nós gravada de maneira absoluta, para sempre. E então, o que eu vou trazer de lá da frente, né, para esse momento, né, quebrando a nossa linha, é alma brasileira. Então, você nos trouxe de uma maneira tão profunda e respeitosa essa alma brasileira no encontro que nós tivemos com você e que veio também desses questionamentos, né, morais e éticos que surgiam no ambiente analítico. Então, você trouxe, e eu me lembro bem no teu livro, né, sobre a alma brasileira, psicoterapia e mutilação da alma brasileira, já naquela época, muitos anos atrás, né, você sempre está um tanto adiante, você está sempre muito discreta, mas quando de repente sua alma toma a posição e fala, o que nós vemos é algo muito, muito do coletivo, muito junguiano, muito da psique mais profunda. Então, quando você escreve, né, a psicoterapia, a mutilação da alma brasileira, é quando você traz a sua prática clínica, é a sua observação trabalhando com sonhos dos pacientes, esses meninos de rua, carentes, menores e maiores abandonados, como você cita, pessoas mutiladas, situação de extrema miséria e pobreza. Então, lá adiante, lá atrás, quer dizer, você me chamou para um outro olhar na prática clínica, que incluiu todo. Era o individual,
o processo de individuação e o processo de individuação do mundo. Então, o inconsciente do indivíduo que nos procura, seus questionamentos morais e éticos, e essa mutilação que de uma maneira diferente um para outro trazem a mutilação na nossa alma brasileira. Então, isto ficou para mim ali, ao lado. Quando eu trabalho, você está presente. De alguma maneira, surgem também os sonhos que vêm somar este olhar. Agradeço muitíssimo. Mas, Então, fala. obrigada, querida. É. Eu fui, quando eu terminei o colégio, eu fui fazer ciências sociais. Só que foi a época que começaram a cortar todos os professores bons que tinham, o pastor, e tinha vários professores bons, tiraram todos e puseram umas pessoas muito menos competentes. Eu fiquei doente. Eu não estava conseguindo entender o que era aquilo tudo. Eu fiquei doente e decidi não continuar no curso. Foi uma coisa muito difícil. Eu achei que não ia fazer. E eu gostava muito de psicologia também. Fui fazer análise junguiana. E daí eu tinha o diploma de Cambridge. E daí eu fiz o último ano de letras, que tinha um curso de letras. Mas nada disso estava me satisfazendo. Daí eu resolvi prestar para psicologia do momento para o outro, assim, eu fiquei sabendo do vestibular, pipipi. Fui, passei bem. Acho que matemática foi a nota menor. Mas entrei com muita garra, com muito carinho, e foi um momento muito bom da minha vida. E continuou, acho que eu estou tendo uns 35 anos por aí, até perdi fazendo supervisão, fazendo grupo de estudo aqui, fazendo grupo de estudo ali, até que eu tinha consultório junto com o Glauco Urso e a Priscila Cavilli, que já faleceu. E surgiu a ideia de se criar uma nova associação, que eles eram da SBPA. E foi aí que eu fui fazendo o meu caminho, né? Nós fizemos uma formação, quem dava seminário e a Priscila, nós fomos fazendo a formação, até que terminamos, mas não tinha validade ainda na Suíça. Daí nós fomos para um congresso que teve na Suíça e lá foi aprovada, então, a JB finalmente. Glória, glória, aleluia. E Sim. estamos aí. É. Eu tirei um pouco ali do túnel do tempo, né? Levei um pouco mais adiante, porque pelo elemento de união que você é para mim, né? E para nossa turma, e para o IPAC, um convite sempre ao individual e ao coletivo, sempre fazendo com que nós nos deparemos com o indivíduo em nós mesmos e com o indivíduo chamado Brasil, né? Como você cita também, detectando Inconsciente sempre as coletivo mutilações. brasileiro, né? Isso. Então, o que tanto se fala hoje, você já nos dizia, nos acordava para isso lá atrás, né? Então, é um agradecimento, de uma maneira muito sofisticada, vamos dizer assim, como é a sua natureza. Imagina, Nina, eu estou muito sensível às suas palavras, agradeço aí você. E o IPAC sempre foi muito querido. O Joel terminou a formação dele comigo aqui em São Paulo. E daí e a Beth também eu fiquei conhecendo e eles me convidaram, então, para iniciar. E a gente está com o coração perto até agora. Eu Verdade. gostaria também de revalidar tudo, né, que a Lunalva falou, que o Alessandro apresentou. Eu sou da quarta turma do IPAC, então, portanto, alguns bons anos depois de vocês, eu comecei acho que em 2009, então
conheci a Dulce num congresso e eu me encantei com a elegância e a diplomacia da Dulce. Eu sou libriana. Somos. Somos. E na época eu era da comissão de ética do hospital onde eu trabalhava e a Dulce da comissão de ética da JB. E eu me lembro que eu me espelhei em muitas, na diplomacia que eu aprendi com a Dulce. Então, ela não sabe disso, não sabia, mas essa sementinha, ela fica e a gente aprende e exerce, né? Quando a gente vê como realmente essa ética, né, que a gente tenta promover, ela parte realmente do nosso comportamento, da nossa diplomacia. Então, eu quero agradecer você a isso, porque houve realmente essa empatia e logo em seguida você trouxe para minha turma no IPAC a alma brasileira, né, que a gente estuda tantos autores estrangeiros. Temos, obviamente, brasileiros, mas quando você traz o seu olhar, esse olhar junguiano brasileiro, e falando de nós, falando da nossa sombra, falando das nossas precariedades e das nossas conquistas também. Então, isso nos torna mais brasileiros e mais conscientes, brasileiros mais conscientes, e analistas brasileiros mais conscientes da nossa própria terra e do nosso próprio povo. E isso fez toda a diferença. Que bom. Eu lembro que quando eu era da diretoria da JB, eu falei que nós tínhamos que introduzir o estudo da alma brasileira na formação dos analistas. E graças a Deus isso aconteceu, porque não dá para a gente ficar ali da nossa realidade, da formação do nosso povo, da alma da nossa gente. Dulce, voltando um pouquinho, pessoalmente também, para mim, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e fez uma ponte da psicologia analítica com o olhar social. Isso também me marcou muito na formação e parece que era uma ponte, eu que trabalhava na saúde pública e em consultório, parece que era um elo, primeiro um eixo, né, interessante, e me fez pensar muito no nosso povo, né, como você descreve as nossas feridas na formação do nosso povo. E eu queria voltar um pouquinho, porque assim, né, o que que foi te tocando na escolha? O que que foi te tocando? O que que foi te atraindo para a psicologia analítica, para esse Carl Gustav Jung que a gente tanto estuda? Então, eu estava fazendo de vestibular, eu estava fazendo análise junguiana. Daí eu falei, eu não vou me prender nisso. E daí eu fiquei investigando as outras linhas, né? Psicologia comportamental não me tocou, né? Por dizer. E a riqueza da obra do Jung e a ousadia e a coragem que ele teve são coisas extraordinárias. E a gente fica questionando coisas a todo momento, né? Ele tem um jeito hiperbólico de escrever. E eu aqui faço uma referência a Emma Jung, que deu todas as possibilidades para desenvolver as vivências e a teoria dele. A gente fala muito do Jung, mas não pode esquecer da Emma. E outras pessoas sempre do feminino e a ânima presentes ao lado dele. Exato. É uma estrutura que ele reconheceu quando ele estava lá no alto da escada, né? Ela era novinha. Ele reconheceu essa estrutura que seria uma das suas bases quando ela estava lá no alto da escada, novinha, e ele disse, eu vou me casar com ela. Ali fez já uma conexão, eu acho que a psicologia analítica começa por aí, né? Também, uma outra parte, que ela dá essa estrutura para que ele, então, se dedique completamente e se deixe aprofundar nesse inconsciente perigosíssimo, né? Que não É é impressionante, né? Você lê impressionante.
livro negro, livro vermelho. Como é que ele saía de tudo aquilo, né? Que homem muito, muito bem estruturado, né? Apesar das crises dele e da Sim, Emma que segurava as pontas. exatamente. Que podemos pensar que é uma figura da sua estrutura psíquica, né? Então, ela como um ser humano e ela também como essa estrutura na qual ele se apoiava. Então, esses De todas diálogos de incríveis, né? todas as maneiras, né, De Lu? todas as maneiras. Ou seja, fundando uma família, isso não é pequeno, né? Uhum. Aquela quantidade de netos e filhos e a maneira como ele se relaciona com os netos, né? Também. Então, é como se formasse uma área onde ele poderia pisar em algo concreto, né? Que vinha dele e da Emma. E esses diálogos com os livros negros, o livro vermelho, a facilidade como ele entrava, atendia a essas pessoas da psique e nos trazia o resultado desse mergulho tão corajoso, né? Nem sei se dá para chamar como corajoso, porque ele não teve saída, né? Ele foi impelido a entrar nesse universo e deixar que essas figuras do inconsciente viessem visitá-lo. E aí nos oferecendo, então, o sumo, né, de tudo isso estruturado. Temos muito a agradecer mesmo. Que coragem, né? Que coragem. E que estrutura que essa mulher também ofereceu para ele. E as mulheres todas, né? A Von Sabia. Franz, a Sabina, a Toni Wolff, como essas mulheres todas foram generosas, né? Talvez porque enxergassem mesmo a grande obra como essas figuras que vão tecendo e estruturando para que ele possa fazer disso um trabalho mais sério mesmo. É verdade. E o Jung sempre chama muito atenção para os ismos, né? É, o mal dos Dos ismos, ismos. que não deixa de ser um mal para a humanidade. É, Outra coisa que ele fala também é que essa coisa do racionalismo, ele se torna árido, sem eros. é. Isso é importante a gente Fica só o olhar. poder. E como ele deixa livre para que as pessoas sigam adiante e possam trazer as próprias ideias, como ele incentiva isso E fala do poder, né? do Também. poder, Que o poder ele chega num ponto que ele prejudica todos os laços afetivos, né? exato, sem Eu, Eros, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente, né? E o tributo ao amor que ele faz. mas ao amor, né, verdadeiro, que É, inclui a luz e filia, sombra. né? A filia dele e a amizade. Isso é que nem o ar que a gente respira, né? E como esse trabalho, convivência, né, com Emma e outras, e a ideia da ânima, a ideia da alma, como que o Jung vai desenvolver uma psicologia com a alma e para a alma. E eu acabei ficando com o Jung mesmo, saí. Sorte Era nossa mais que eu sou difícil, porque a paciente. gente fazia grupo aqui, grupo ali, né? Quando começou a sociedade, a JB, foi uma coisa muito boa. Nós que éramos a primeira turma, nós fomos entrevistados, veio a Verena e o Zóia para entrevistar a gente. Nós tivemos que ir Isso. para casa, essas coisas. Fora a chuva que caiu em cima do Zóia, que o banheiro do nosso consultório teve um problema. Tá, e o Zóia todo molhado, suado. Conte mais os... Ah, eu não sei se eu estou sendo Não, inadequada. não conte mais dessa... porque eu me lembro, né, na SBPA, quando eu comecei não existia JB, né? Na SBPA, eu ia para São Paulo para beber nessa fonte. E aí, assim, como foi importante, né, a separação, o Glauco fazendo uma outra jornada, e aí criando como museus, né, povoando de institutos, não é mesmo? E você participou disso completamente emocionante, né? Porque é uma nova estrutura e que mantém
A SPPA, hoje ambas são irmãs. Hoje elas Isso, trabalham juntas. Isso é isso, que no maravilhoso. Você começo viveu tudo isso, Dulce. eu tinha amigas na SBPA que eu falava, meu Deus, e agora? Como será? Eu E imagino. isso tudo foi diluído, graças a Deus. Foi. Então, a riqueza que você viveu foi uma geração muito importante para nós. E outra coisa que eu acho que é importante a gente mencionar é a visão, né? Essa visão de futuro, de progressão e uma figura feminina no momento em que o feminino não era, aqui no Brasil, tão respeitado. Então, a força, com essa elegância, né? Repito, na minha turma você era conhecida como a Doce Brisa. Ai, que me deixa inflada, hein? Pode ficar à vontade, merece. Então, essa visão, esse olhar, né, de ampliar o conhecimento, de levar a possibilidade de ampliação de conhecimento, né, da psicologia analítica de uma forma técnica, né, de uma forma original, só faz com que os próprios institutos irmãos, né, sejam agentes multiplicadores da ideia original da psicologia analítica do próprio Jung, né? Então, essa visão trouxe para nós o que hoje nós somos, né? Representantes da psicologia analítica verdadeira, né? Isso veio através de você também. Nossa gratidão por isso. E você estava no começo, né, da JB, já destacou a importância para a formação, para disseminação de tantos institutos. Então, você participa dessa criação, né? Você está ali no começo da associação e também com todo o teu lado social, acho que desde lá, talvez, da experiência do Grêmio, né? A tua presença nas instituições, né? Você não é somente uma analista clínica, você tem todo um trabalho, né? Uma disponibilidade também para as instituições. E é interessante que gostaria que você comentasse um pouco que você participa da criação de dois institutos, né? E de outras coisas também, evidente, na JB. Mas vamos começar por aí. Como é que foi esse processo, né? Você estava dentro da JB e foi participando, né, da criação, como a gente já citou, do Instituto do Paraná e do nosso próprio IPAC, né? A Luzdinha, de Curitiba, aliás, ela é de São Paulo, que mudou para Curitiba quando casou. Ela era muito minha amiga, era do meu grupo de formação. E daí ela me convidou para fundar o Instituto de Curitiba e eu fui bastante para lá, né? Porque tinha que dar formação. Depois, como em Campinas também, depois o pessoal vai se formando e a gente viaja menos. Mas foi muito bom. Eu fico muito feliz de falar que eu participei dessas coisas, sabe? Preenche a alma da gente, o coração. Eu acho que uma coisa que precisa tomar cuidado, esse exercício de poder que a gente vê algumas vezes, que o próprio Jung fala que quando o poder predomina, não há. Então, eu acho que a gente precisa ser muito genuíno e muito honesto, né, com os sentimentos da gente e o sentimento. E às vezes você vê algumas coisas que não agradam. E ajudar a fundar um instituto, né? Então, tem o IJUSP, né, também. Você também, né? Presente na JB, no IJUSP, na formação, né? E perceber na linha do tempo como esses núcleos vão se estabelecendo e esse cuidado, né? Quantas vezes você pode ter. Enfim, eu acho que as pessoas vão crescendo no Instituto e vão se revelando, né? E muitas surpresas excelentes, né? E outras que nós temos que contornar. Então, é um convite também à alteridade, é um exercício de alteridade, né? Pertencer. Porque quando você funda um instituto, quando você ajuda a construir um lugar, existe o risco de se tornar dona, né? E tem um risco. O poder sempre tem uma maneira de entrar
né? E nos tomar. Então, você também traz esse cuidado, né? Cuidado com esse poder que deseja se estabelecer, né? Ele cega, e ele nos torna, né, pouco É, flexíveis. esse poder duro e desalmado. A Patrícia Berry uma vez esteve aqui entre nós e ela dizia que uma instituição, quando ela é criada, a base da criação é Eros. Isso aproxima, isso compartilha, isso vincula as pessoas. E chega num determinado momento, segundo ela, que a instituição vai caminhando, vai para uma forma tal e muitas vezes esse Eros pode até desaparecer. Vem bem de encontro com o que você está falando, né? Fica desalmada Né? as pessoas, né? As instituições. Fica árido. O próprio Jung, né, falava que sem as relações afetivas, o homem não pode se individuar. E o convite a se manter, né? Se manter na cruz, nas polaridades, a Né? resistir, né? Isso é um exercício junguiano que é a base do nosso trabalho e do ser o indivíduo, né? Saber transitar e manter E outra coisa que eu acho que é importante para a gente trabalhar em nós é a tolerância. Né? a tolerância. Uhum. Às vezes dá vontade de torcer o pescoço de alguém. Olha a tolerância. Tem que ter um aqui, né? Um grilo falante, nos lembrando, né? O que é a convivência. Essa é a Dulce que nós conhecemos e convivemos há tanto tempo, né? É Essa marca da indignação Nós, oi? ética. a Essa é a indignação. Dulce, né, que nós conhecemos e nos passa a marca da indignação, da ética, mas ao mesmo tempo da temperança, da tolerância. Em tantos, creio, em instituições, departamentos dos quais você já participou. O Puro e o Fênix aí, atuando. O Puro, quando vem, as pessoas falam, é a Dulce, sim, Tá é a com Dulce. ela. É a Dulce, lá com as freiras, trazendo o novo, né? É, Questionando no Grêmio, nas fundações. Então, quantas reuniões, aquele silêncio, aquela coisa, de repente você se indignava com algo dito ou estava a caminho de, e você, de repente, naquele silêncio, a sua voz se firmava e você dizia, não, não, não é esse o caminho. E aí todo mundo voltava à razão, né? Mas tinha um silêncio antes disso, você quieta, só ouvindo, para onde o barulho caminhava, como ele ia se avolumando, né? E é, você em silêncio, de repente vem uma frase ali, não é, Alessandro, nas nossas reuniões, É. né? Trazendo o quê? A ética, o trabalho mesmo com a tolerância, as, as divergências, essa multiplicidade aí de seres, né? O Alessandro tem isso também, vocês dois trazem muito isso, os dois. é, Verdade. Dulce, entre diversas atuações e atividades, né, que você fez, a gente destaca também como fundadora e participante da revista Self, do Instituto Jungiano de São Paulo. uhum. Fala um Então, pouquinho disso para nós. eu fiquei sabendo hoje, veio uma notícia assim, Selfie ganha classificação no sistema Qualis periódico. A publicação foi classificada como B2 pelo Sistema de Avaliação de Publicações Científicas da CAPES. A Self, revista do IJUSP, comemora sua classificação no Qualis Periódicos Quadriênio 2017-2020. A revista foi avaliada com B2 nas áreas da psicologia interdisciplinar. Trata-se de uma grande conquista da publicação que tem apenas 9 anos de vida. Que bacana. Mais uma vez, o olhar, a visão que a gente estava falando agora há pouco, né? É,
A visão teleológica da Dulce. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas vamos caminhando, fazendo alma, né? Isso, Parabéns. parabéns mesmo. E obrigada por mais essa contribuição. Estamos juntos, gente. Dulce, então a gente está conversando muito sobre a alma, né? Falamos um pouco da alma brasileira, falamos também um pouco da alma nas instituições, né? O quanto que esse tema da alma é um tema que a gente sempre ouve você falar, você escrever, produzir. Fala um pouquinho disso para nós. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu acho que isso aí salva a neurose, né? Vai de encontro a um significado, né? A uma realização, a alguns questionamentos e sem erros. Eu acho que a gente tem que ter muito zelo e muito cuidado, né? Nesse caminhar fazendo alma. Muito zelo, muito cuidado. Você que teve tantos aí, Enis, o que pede será a JB? Ela já é uma senhora, né? Ela formou tantos. O que será que ela sonha? Como que você enxerga esse futuro da JB? Eu não sei se eu vou cair no mesmo tema, mas eu acho que se a JB ficar muito nessa coisa de poder, manipulação, uma série de coisas assim, ela vai perder a alma. Então a gente precisa cuidar disso mesmo. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. E com relação ao próprio Jung, né? Como é que tem sido a relação, né, com ele? Para onde caminhamos, né? Pois Será é, que teríamos que voltar para o Jung, né? Como o Hillman nos deu essa oportunidade de voltar para o Jung, né? No arquetípico, é, no falar com a imagem, será que nós não precisamos reverenciar um pouco mais e olhar para o Jung verdadeiramente, né? Trazê-lo para a instituição de maneira merecida, e que nós não estamos fazendo com manipulada, ele, e não manipulada, né? não manipulada, não manipulada. Eu tenho uma inveja do Jung, do pessoal que ficava em volta dele. Eranos, A gente nunca vai chegar nessa sabedoria e nesse aprofundamento. Isso que vocês estão comentando, me fez lembrar que o Jung não queria que se criasse a instituição, né? Que começasse a criar as instituições. E muito menos que se chamassem junguianos, né? Ele falava, graças a Deus eu sou Jung, não Jung. Ele já previa, né? Essas possibilidades do que nós vemos hoje, né? Verdade. Esse tributo ao amor é a causa que nos leva para a vida e para o contato com nossos semelhantes em todas as camadas sociais. Podemos ir encerrando, tem mais. acho que podemos. Era essa voz que eu queria que a Dulce nos deixasse, sabe, para lá adiante. Quando nem estivermos aqui, que tenha uma voz nos lembrando, né, o que nos levou até o Jung e qual a contribuição que nós estamos deixando, né? É, isso mesmo. Que herança, né? Qual a herança? Vale a pena refletir sobre essas coisas, né? Sim, E você, Dulce, que nos deixa também muitas contribuições. Já falamos de muitas e creio que muitas outras pessoas poderiam também falar. O que você, assim, destaca na sua jornada até hoje, como pessoa, como analista? Eu sou curiosa, às vezes meio inconformada. Eu não sei por que que eu estou repetindo tanto isso, mas eu acho que a gente vai buscando amor e dando amor. Não sei se fica mais velho e vai deixando de lado algumas ambições de correções e você fica mais à vontade. E a alma fala mais alto. Espontânea, Hum? de uma forma mais espontânea, talvez, Sim, também. mais livre, né?
É isso. E que bom que são os encontros, né? E eu agradeço muito vocês pela amabilidade, pelo jeito amoroso de vocês, né? Agradeço muito o tempo de vocês para a gente conversar. E estamos juntos, que nem... Estamos juntos. Nesse Estamos. ponto eu sou teimosa. Sim, teimosa. Que bom, né? Continue, sempre ansiando por mais, né? O espírito de Potos, né? Que é o... Esse tudo vale a pena quando a alma não é pequena, ressoa, né? Sim, eu acho muito importante esse projeto do IPAC, porque essa voz que ficará disponível, né? A nossa, de todos que já passaram, é um trabalho importantíssimo, que são os construtores, né, da psicologia analítica formal, no Brasil, formal que eu digo é ligada à internacional, né? Porque é um compromisso. Isso é uma outra questão, quando você tem essa formalidade de responder a algo que de onde tudo partiu, eu acho que é um registro oficial e que todo mundo toma um pouco mais de cuidado, né? Então, o que fica para o futuro é essa estrutura, bem cuidada, à medida do possível. É isso. Vocês são os queridos, viu? Você também. Você É também, uma honra Dulce. estar aqui na sua presença, na presença desses colegas maravilhosos. E aqui eu preciso dizer, eu fui aluna de vocês três, né? É verdade. Então, é uma honra eu estar aqui com vocês três, homenageando a Dulce. Dulce, você deixou um rastro de delicadeza na nossa turma e que nos trouxe muita profundidade. Quando você traz, de novo, né, falando, quando você traz a alma brasileira sedenta, né, de tanto cuidado, me mostrou quão perspicaz. Acho que a palavra que eu teria para falar de você também, além de elegância, né, de profundidade, é como você é perspicaz para sacada, né, das peculiaridades, né, das personalidades. E quando você traz essa alma mutilada, me atraiu, que eu trabalhava no SUS Que e belo trabalho que você fez e faz, né? a gente tenta participar, né, sendo útil e levando esse amor, né, levando Eros, né, para toda essa população que realmente não foi abastecida, né, por ele. E com toda essa visão que você traz para a gente através da sua alma brasileira, né, essa alma mutilada, foi que me atraiu para te chamar para ser minha banca da minha monografia. Foi um Então, prazer. foi uma honra ter você na minha banca, né? E ter sido aluna de vocês três, né? Então, a minha participação aqui é com muita gratidão, né? Muita alegria, né? Uma honra estar aqui e muita gratidão a vocês três. Nós também somos gratos a você. Obrigada, obrigada mesmo. Olha, eu gostaria só de citar, fechando assim, para mim, né? Fechando um pouco aqui, fechar esta com frase sua, né? Quando você diz na Alma Brasileira que precisamos trabalhar para que o lado insano da nossa sociedade seja tratado por intermédio do sacrifício efetivo do nosso lado mutilado. O sacrifício acontecerá na medida em que houver uma transformação e integração do mundo primitivo, caótico e infantil inconsciente. A mutilação do saci, do curupira, faz com que eles expressem o lado eunuco da grande mãe. São também os aspectos mutilados do trickster. A mula, que representa a alma mutilada e não sacrificada do pai branco. Essas características certamente não nos levarão ao desenvolvimento, uma vez que esses elementos caracterizam um aspecto infantilizado e descontrolado da nossa libido que ainda não se libertou dos pais. A sua obra aqui sobre o povo brasileiro e a psique brasileira é importantíssima e deve ser relida e talvez até
possamos pensar num encontro sobre essas suas palavras. Então, é uma proposta. Fico muito contente com essa sua gentileza e referência a algumas coisas. Na verdade, eu precisava atualizar o livro, né? Faz muito tempo que foi feito, foi minha monografia, e colocar mais algumas. Que Legal. bom ter tantos projetos, Dulce. Que bom, a alma inquieta e busca. Mas eu também, como as colegas, a Cristina, a Lunal, estou muito honrado mesmo, muito feliz até pela sua disponibilidade em mostrar para nós aqui e para aqueles que vão nos acompanhar pelo canal do IPAC do YouTube, mostrar tantas particularidades da tua história, da tua existência, tuas missões e, mais do que tudo, é a sua pessoa, essa grande alma que a gente tem o privilégio de conviver há tanto tempo. Muito obrigado, Dulce. E a alma de vocês também. E as nossas almas se encontram. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Dulce. Obrigada a vocês, gente. Vocês estão no meu coração. Estamos juntos.